Olá a todos, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui de volta no nosso curso preparatório para exame de ordem, dentro da disciplina de Direito Penal, com o nosso bloco sobre Teoria Geral do Delito, nosso bloco de aulas sobre Teoria Geral do Delito. Nas aulas anteriores, nós vimos os 4 grandes elementos do conceito analítico de delito: conduta, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. E hoje nós vamos, então, continuar com algumas questões específicas em relação a esse conceito analítico de delito e como ele se materializa na prática. Para falarmos de um crime, dentro desse nosso conceito analítico de delito, nós vimos anteriormente que na tipicidade eu exijo uma relação de subsunção, de adequação entre a conduta humana e a descrição prevista no tipo. Como que se dá essa relação entre o que ocorre no plano empírico e o que ocorre no plano jurídico? Reproduz, em alguma medida, a relação que ocorre entre ação e resultado. Quando eu falo de ação e de resultado, esse vínculo entre a ação, e aqui, evidente, falamos também da omissão, e o resultado que é previsto pela norma penal, estamos falando de uma relação de causalidade. O artigo 13 do Código Penal, no seu caput, traz a regra geral da relação de causalidade no nosso ordenamento jurídico. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, de acordo com o artigo 13, nós temos que verificar no caso concreto se houve, por parte daquele que pratica a conduta, uma ação ou omissão que é causalmente relevante para determinar a ocorrência do resultado. Essa previsão do artigo 13 no caput exclui, inicialmente, as chamadas causas absolutamente independentes. Por quê? Porque se eu tenho mais de uma causa para o resultado, e aí eu tenho uma causa que por si só determina esse resultado de modo absolutamente independente das demais, é essa causa a que prevalece. Nós temos que lembrar, como a gente já viu durante a graduação, que há uma crítica da doutrina quanto a esse artigo 13 no caput, porque ele seria uma cláusula demasiadamente aberta para o estabelecimento de relação de causalidade, na medida em que qualquer ação ou omissão prévia ao resultado poderia, em tese, ser enquadrada como causa. Daí a necessidade de estabelecermos essa limitação que, como nós já vimos anteriormente, durante a graduação, se dá pelo processo de eliminação hipotética. Se eu excluo mentalmente aquela determinada ação ou omissão e ainda assim o resultado ocorre, significa que aquela ação ou omissão não era causal para o resultado. E, portanto, se não era causal para o resultado, eu não tenho como fazer o juízo de adequação entre essa conduta, ação ou omissão, e a previsão típica. Quando eu vou ter relevância de causas relativamente independentes, se as absolutamente independentes não são relevantes? De acordo com o parágrafo 1º do artigo 13, que diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Por que isso? Porque no decorrer de uma conduta humana, de uma ação ou omissão, eu posso dar início a um processo causal que levaria a determinado resultado. Mas aquele resultado pode ser decorrência de algo que surge como causa posteriormente à ação ou omissão do agente. Um exemplo disso se dá se imaginarmos uma pessoa que foi atropelada por um determinado motorista e, ao ser conduzido na ambulância para o hospital, essa ambulância vem a sofrer um segundo acidente e esse segundo acidente causa a morte da vítima atropelada. Eu posso discutir, então, nesse caso, se esse segundo acidente de que foi vítima
né, o atropelado, será ou não uma causa relativamente independente. E aí responde o atropelador apenas pelos fatos anteriores a essa causa superveniente. Ok? Quando eu falo então dessa relação de causalidade, falo desse vínculo entre ação e resultado, estou falando de uma relação que se dá no âmbito da consumação do delito, né? Quando aquele delito é praticado de acordo com todos os elementos da sua descrição legal. Nós vamos encontrar a previsão do crime consumado no artigo 14 do Código Penal, que diz que o crime se dá por consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, nesse caso, eu tenho que ter, para a consumação, uma conduta humana essa que decorreu de um planejamento prévio, e nessa conduta o agente fez uso dos meios de execução necessários para obter o resultado. Por isso, podemos falar que, para a consumação do delito, eu tenho que observar 4 etapas, que são cogitação, preparação, execução e consumação. Quando eu falo da cogitação, eu falo do planejamento. A cogitação se dá exclusivamente no plano mental do agente. Então, a consumação se dá. Quando eu falo de cogitação, eu falo daquele planejamento, aquilo que está exclusivamente no plano psíquico, no plano mental do agente. Apenas a partir do momento em que o agente transforma a sua cogitação em atos de preparação, é que eu passo a ter relevância jurídico-penal, na medida em que eu passo a ter uma modificação do mundo exterior. Esses atos de preparação, por sua vez, podem ou não ser relevantes do ponto de vista penal de modo autônomo. Se imaginarmos, por exemplo, uma pessoa que está no porte de uma arma de fogo para praticar um homicídio. Por mais que a pessoa não venha a praticar o homicídio, ela pode ser responsabilizada pelo simples porte, porque se trata, embora seja um ato preparatório ali em relação ao homicídio planejado, é um fato que possui uma responsabilidade penal autônoma. Para termos relevância jurídico-penal, desconsiderando eventuais situações onde o ato preparatório tenha relevância penal autônoma, eu exijo pelo menos o início da execução. Nesse sentido, veja lá o artigo 14 no inciso 2, quando diz que o crime é tentado quando iniciada a execução. Então, olha aqui, eu preciso começar a praticar uma conduta que seja lesiva ou coloque em risco o bem jurídico. Mas, uma vez iniciada a execução, esta não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, no caso do homicídio, eu estou portando a arma, saco a arma, efetuo o disparo, mas o disparo erra, o disparo falha. Enfim, eu não consigo acertar aquela vítima. Isso vai implicar, então, numa execução que, uma vez iniciada, não gerou o resultado desejado por algo alheio à minha vontade. Por exemplo, a falha na munição ou mesmo o erro de pontaria. O parágrafo único do artigo 14 diz que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, como nós sabemos, a tentativa é uma causa geral de diminuição de pena. Eu vou verificar o montante da diminuição de acordo com a maior ou menor proximidade em relação à conduta cuja execução foi iniciada e ao resultado que seria atingido, né? Uma coisa é você errar um disparo por alguns centímetros, outra coisa é a arma falhar. Então, a depender da causa que interrompe a execução, eu posso ter maior ou menor reprovabilidade na tentativa, ok? É evidente que também eu posso ter situações onde a consumação não se dá por circunstâncias vinculadas à vontade do agente. O inciso 2 do 14 fala das circunstâncias alheias, quando a arma falha, quando a vítima se abaixa, quando um terceiro intervém. Mas eu posso ter também, no direito penal brasileiro, a desistência voluntária ou ainda o chamado arrependimento eficaz. Então, uma vez iniciada a execução, eu posso desistir dela ou impedir
que o resultado se produza uma vez exauridos os atos de execução. Nesse sentido, vamos ver o artigo 15, que diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, se eventualmente o agente está com a execução em curso, mas dela desiste, ele pode ser punido tão somente como se fosse autor de um crime tentado, ou mesmo ser punido tão somente por atos preparatórios, como, por exemplo, o porte da arma, como nós já falamos anteriormente. Mas ainda eu posso ter aquele agente que exaure os atos de execução e impede que o resultado se produza. Por exemplo, se eu acerto o disparo e levo a vítima até um hospital para evitar o resultado morte, eu serei responsabilizado tão somente pelos atos já praticados, no caso, a tentativa de homicídio. Nessa situação, como eu impedi que o resultado se produza, eu vou ter uma situação análoga à da tentativa, porque eu não vou ter a consumação do resultado, mas eu vou ter, né, atos prévios que devem ser passíveis de punição. Ok? Muito cuidado com o chamado arrependimento posterior, que não se confunde com o arrependimento eficaz da parte final do artigo 15. Na parte final do artigo 15, eu impeço que o resultado se produza. No artigo 16, o que eu tenho é um resultado que já se produziu, mas o dano é reparado a posteriori. Veja lá o 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então aqui também vou ter uma causa de diminuição de pena tão somente. Eu continuo considerando o crime como consumado, embora o bem jurídico venha a ser restituído, né? A lesão ao bem jurídico venha a ser reparada posteriormente. E mesmo assim, eu tenho uma limitação, que é a exigência que o crime se dê sem violência ou grave ameaça à pessoa. Pensando nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, no crime de furto eu admito o arrependimento posterior. No crime de roubo, isso já não se faz possível. Diferentemente do artigo 15, que não faz qualquer ressalva para a desistência voluntária ou para o arrependimento eficaz. Ok? E por fim, eu posso ter ainda uma situação onde o crime não é passível de consumação por mais que exauridos todos os atos. Quando que se dá isso? Quando eu tenho um meio absolutamente ineficaz para a obtenção do resultado, ou ainda quando o objeto material contra o qual se destina a conduta é absolutamente impróprio para o resultado desejado. Nessas situações eu vou ter o chamado crime impossível. Vamos ver lá o artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Eu posso ter uma situação de ineficácia absoluta do meio, por exemplo, quando eu emprego uma pistola d'água com a intenção de praticar um homicídio. Por mais que eu efetue um disparo com a pistola d'água, trata-se de um meio absolutamente ineficaz para causar ofensa ao bem jurídico vida. Da mesma forma, eu posso, por exemplo, ter uma situação de absoluta impropriedade do objeto quando eu efetuo um disparo de arma de fogo contra um cadáver, com a intenção de matar aquela pessoa. Eu não posso matar uma pessoa que já está morta. Então, o disparo no cadáver caracterizará para o crime de homicídio um crime impossível. Muito cuidado aqui também, porque determinadas situações podem caracterizar crime impossível para um tipo penal, mas podem ser passíveis de punição para outro. Imaginemos, por exemplo, a pessoa que encontra um cadáver e, imaginando se tratar de um desafeto desacordado, joga esse cadáver de um barranco. Eu tenho crime impossível para o crime de homicídio, mas eu posso discutir, eventualmente, se houve ali o vilipêndio a cadáver. Né? Tudo isso vai depender, evidentemente, da interpretação do caso concreto. O agente poderá alegar, naquela situação, que não tinha o conhecimento que se tratava de um cadáver. Mas é evidente que não teremos aqui crime de homicídio, em hipótese alguma. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, a última aula do nosso bloco, vamos ver com um pouco mais de detalhe algumas considerações
sobre o erro e a sua relevância no direito penal. Se gostaram da nossa aula, por gentileza, compartilhem com seus colegas. Um grande abraço e até a próxima.